E aí, pessoal, hoje a gente vai continuar a fanfic do Kurt Cobain, e agora estamos no ano de 2002. E em 2002, Kurt rompe o ano no estúdio, e as sessões com Jack Endino têm dado muito resultado. Ele está cada vez mais próximo de se tornar um produtor musical. Ele tem aprendido bastante técnicas de produção com Jack Endino, e ele já sonha em produzir algumas bandas no futuro, mas ainda é muito cedo para isso. Desde o ano de 2000, ele vem frequentando reuniões de dependentes químicos. Ele mais falta do que comparece, mas essas reuniões têm ajudado ele a lidar com a adicção. Kurt finalmente entende que ele tem uma doença, e que essa doença é o vício. É uma batalha pro resto da sua vida. Em março de 2002, sai o segundo álbum solo de Kurt, produzido por Jack Endino, chamado de Stomach Pains, com Kurt já planejando uma nova turnê mundial. Mas antes, ele vai dar uma pausa na carreira dele para curtir a sua família. A banda que toca com Kurt em sua carreira solo sofre uma baixa nesse ano. O baixista Ben Shepherd, que entrou na banda em 98 após o fim do Soundgarden, deixa a banda por problemas pessoais, e assim Kurt acaba chamando Chris Novoselic para tocar no projeto. Nessa linha temporal, Chris nunca entra em 2002 no Eyes Adrift, seu projeto paralelo. A banda de Kurt agora é formada por D.H. Peligro na bateria, Chris Novoselic, baixo, Laurie Goldstone, violinista, e na guitarra base, Jay Marcis, ex-Dinosaur Jr. Nesse ano, ele vai lidar também com a morte trágica de Layne Staley, em abril de 2002, e ele vai se culpar por não ter ido salvar Layne com Chris Novoselic no ano de 2000. Em 2002, Kurt ainda luta para ter uma vida mais tranquila. O assédio dos paparazzis o deixam depressivo, mas ainda assim é um assédio moderado, pois Kurt perdeu boa parte da sua fama após o fim do Nirvana em 97. Ele é famoso, mas ele não é tão famoso como Dave Grohl no Foo Fighters. Em 2002, ele está cuidando mais do seu casamento e da sua família. Kurt quer que a sua nova família funcional dê certo, mas ele vê a sua filha tendo dificuldades em viver em duas casas ao mesmo tempo, assim como ele teve no passado. Kurt percebe que involuntariamente ele acabou seguindo o mesmo caminho do seu pai após o divórcio, se casando logo em seguida e dando à sua filha uma madrasta. Kurt ele se sente muito mal por parecer com o seu pai. Em 2002, Kurt e sua filha eles têm um relacionamento bem melhor. Eles desenhariam bastante nesse ano e ele veria vários desenhos da Disney com ela. Em junho de 2002, começa a turnê de Stomach Pains, e esse disco tem vendido muito. E durante a turnê, Kurt descobre que Didi Ramone morreu, e assim ele toca algumas músicas do Ramones em seu show para homenagear Didi Ramone. Durante a turnê americana, Kurt toca em alguns festivais junto do Queens of Stone Age, e ele fica feliz por Dave Grohl ter assumido a bateria do grupo nesse ano. Kurt acha Dave Grohl muito melhor como baterista do que como vocalista e guitarrista do Foo Fighters. Nos shows junto do Queens of Stone Age, ele vê Mark Lanegan, que também estava na turnê, e assim os dois ficam falando sobre a vida e sobre Kurt ter participado do novo álbum de David Bowie, Hidden. Nessa linha temporal, o Kurt ele tomou o lugar de Dave Grohl como participação no disco do Bowie, mas Kurt ele acaba não participando também no ano de 2002 do disco do Black Flag, pois ele não teria tempo para participar de tantos projetos. E nessa turnê, junto do Queens of Stone Age, Josh Homme, o vocalista dessa banda, tentaria manter uma amizade com Kurt, mas não teria muito sucesso, pois Kurt ele nunca foi muito fã de Josh Homme no início dos anos 90, quando ele liderava o Kyuss. Então a amizade deles não teria dado certo, pois Kurt acha Kyuss e Queens of Stone Age bandas bem medianas. Ele não gosta muito do som de Josh Homme, e ele também não se identificaria com o perfil machão de Josh Homme. Em agosto de 2002, os problemas estomacais de Kurt o atacam, o deixando na cama, fazendo ele cancelar vários shows da sua turnê, e assim Kurt perde de tocar com Bowie na turnê do seu novo disco. Kurt ficaria muito depressivo por conta dos seus problemas de saúde e pensaria bastante em dar respawn em 2002. E para curar o seu estômago nauseado, ele procuraria um médico que receitaria
daria remédios pra ele e esses remédios o deixariam viciado pelos próximos anos. Em setembro de 2002, Kurt traria a sua esposa, que também é musicista, para abrir alguns shows da sua carreira solo, e assim ele tocaria junto dela no palco. E ele também ajudaria a sua esposa Mary Lou Lords a dar certo na música, fazendo colaborações com ela e trazendo ela para cantar junto dele nos shows do seu projeto solo. Mas a melhor coisa que aconteceu com ele em 2002 foi o novo disco de Johnny Cash, porque Johnny Cash entrou em contato com Kurt por intermédio de Rick Rubin, pedindo a autorização para ele gravar uma música do seu projeto solo para o seu novo álbum de covers. E assim Kurt autoriza e ele fica muito feliz. Seria uma baita surpresa para Kurt saber que Johnny Cash gosta das músicas solo dele a ponto de colocar uma delas no seu novo disco solo. Mas em dezembro de 2002, ele vê na MTV uma banda chamada The Vines fazendo um som muito parecido com o Nirvana. O Kurt, vendo essa banda, ele ia se sentir velho e um pouco irritado por ver mais uma banda copiando o seu som. E assim, ele ia ficar com muita raiva de post-grunge e também do Foo Fighters, porque o Foo Fighters é a banda que lidera esse movimento, pois ele ia culpar Dave Grohl por ainda estar fazendo o post-grunge estar vivo em 2002. E Kurt não entende como pode ainda existir post-grunge em 2002. E assim o ano acaba pro Kurt, com ele percebendo que Nirvana ainda influencia o som de novas bandas e com ele também descobrindo que a sua esposa está grávida. E assim acaba o ano de 2002 pro Kurt Cobain.